Olá, tudo bem? Espero que vocês que estão aqui nos assistindo estejam bem. Hoje, eu e o Dr. Lucas, nós falaremos sobre reforma tributária e os impactos que ela tem sobre a área da saúde, como isso vai impactar financeiramente você que está nos assistindo. Essa aula é uma parceria da Mitfocus e do Grupo BMP. Nós somos hoje um hub de soluções na área da saúde. A Mitfocus que entra com essa parte da contabilidade médica e o BMP Group que entra na parte de consultoria, tanto financeira, tributária, advocatícia e de proteção documental, financeira e de responsabilidade. Então, apresentando aqui a Mitfocus, nós somos hoje uma fintech de contabilidade especializada na área da saúde. E nosso objetivo é gerar rentabilidade financeira, lucratividade para clínicas e para médicos através de planejamento tributário. Hoje, nós estamos aqui com a honra de apresentar o Dr. Lucas, que vai fazer parte dessa nossa aula. Então, fica à vontade para se apresentar, doutor. Ramad, boa tarde, tudo bem? Agradeço Ótimo. pelo convite. É uma honra estar falando sobre reforma tributária. É um assunto hoje delicado e muito importante no dia a dia das empresas, por conta dessa preparação para que possamos enfrentar essa jornada da reforma tributária. Então, agradeço novamente o convite. Maravilha. Excelente, doutor Lucas. Então, começando, imagino que a gente vai começar contextualizando sobre os impactos da reforma tributária sobre a produção médica. A gente estava com a nossa equipe em Brasília e o doutor Lucas aqui comandando essa parte, participando das audiências dentro do Congresso Nacional, ali com o encontro de deputados, senadores, para poder trazer essas informações em tempo hábil e poder dar visibilidade para vocês de quais serão efetivamente os impactos da reforma tributária. Essa aula que vocês estão assistindo aqui, vocês com certeza não vão ver na mídia, não vão ver em nenhum outro tipo de veículo de grande comunicação, porque isso é um assunto especializado que está sendo trazido aqui em primeira mão pela nossa equipe. Legal, Ramad, exatamente. Na semana passada eu estive em Brasília para participar do lançamento da revista da Reforma Tributária, no qual teve a presença de algumas autoridades, uma delas a Margarete, presidente do SEBRAE, e do deputado o Luiz Carlos Rauli, que comentou sobre os impactos dessa reforma e como nós, contadores e advogados, podemos ajudar os empresários, médicos a passarem por esse período com tranquilidade. Vai ser um período turbulento e que precisamos tomar algumas ações para atenuar esses efeitos. E falando sobre a área médica, o que a reforma ela impacta na produção? A gente vai começar falando sobre os benefícios, o que esses benefícios podem auxiliar no dia a dia. Nós colocamos aqui o BTPS, Benefício Tributário de Promoção à Saúde, o ISS fixo médico e o consórcio médico. Perfeito, doutor Lucas. E o que é importante ressaltar, contextualizando hoje como que está o setor da saúde no Brasil. Nós colocamos aqui 4 principais fatores que impactam no dia a dia de clínicas. O primeiro é a alta carga tributária. Então, hoje, o imposto que tem nessa cadeia médica é muito alto, seja na compra de um equipamento, seja no insumo adquirido, seja nos honorários médicos. O segundo fator é a burocracia e a complexidade. Aqui nós colocamos a burocracia profissional, o CRM, quais são as suas portarias, instruções normativas. Nós também colocamos a parte fiscal, que engloba 5.569 municípios, no quais tem suas regras fiscais e as suas regras sanitárias. Então, é muito difícil hoje você conseguir, de forma geral, cumprir com todas essas regras, porque cada cidade tem a sua especificidade, tem a sua particularidade, e acaba gerando o quê? Um custo operacional muito alto para você poder exercer o seu serviço. O terceiro fator, nós colocamos como a pressão financeira, que significa o quê? Hoje, os hospitais,
os convênios acabam não reajustando os honorários. Então, você, médico, administrador que trabalha com convênio, você sofre disso diariamente, que é o quê? O seu insumo, a compra de alguma mercadoria, a compra de um produto que vai utilizar na cirurgia, está mais cara, e você tem um honorário menor, então tem essa pressão do seu resultado. E o outro é a sensibilidade ao preço. Então, aqui mesmo sendo cliente particular, ele às vezes é sensível a aumentar 10, 20, 30, 40 reais da consulta, porque você tem a competitividade, tem a concorrência, então acaba gerando uma sensibilidade. Então, esses são os principais fatores que influenciam nos resultados de clínicas médicas. Exatamente, doutor Lucas. Inclusive, essa questão da precificação a gente vai poder aprofundar mais para frente, porque um dos maiores impactos que a reforma tributária vai ter é exatamente sobre a precificação do honorário médico e da margem que vocês vão ter. A gente tem essa pressão financeira em relação à falta de reajuste, né, doutor Lucas, mas a gente vê também em alguns casos planos de saúde, prefeituras que fazem parte de consórcio dentro de pagamento de repasse público, que na verdade não só não reajustam, como muitas vezes tentam negociar o preço para baixo. Então, é muito importante fazer essas adequações, tanto com as ferramentas que existem hoje pela legislação, para que vocês reduzam a carga tributária, quanto já fazer todas as adequações que o Dr. Lucas vai apresentar mais para frente, para que vocês consigam precificar e não sentirem tanto impacto que a reforma tributária vai ter, tá bom? Bom, então, o primeiro ponto, eu posso até complementar aqui, né, doutor Lucas? O primeiro passo, quando a gente fala de um mapa mental de eficiência tributária, é primeiro saber qual é a situação atual da clínica. Então, uma coisa que a gente sempre pergunta é se vocês sentem que a clínica paga mais impostos do que deveria. É difícil saber isso pela falta de especialidade que o médico tem na parte de gestão, mas com certeza vocês, como médicos, administradores, donos de clínica, vocês sabem que pagam muitos impostos. E nós, como uma contabilidade, consultoria especializada na área da saúde, a gente vê que 9 em cada 10 clínicas realmente pagam mais impostos do que deveriam. Por isso a gente consegue melhorar o cenário tributário, tanto por um diagnóstico, quanto muitas vezes solicitar a restituição, né, doutor Lucas, de valores pagos a mais para o fisco. Então, a gente, no segundo ponto, pergunta se vocês sabiam que existem benefícios específicos para a área médica. Isso foi brevemente apresentado aqui no primeiro slide, né, doutor Lucas? Então, você tem algumas ferramentas que são utilizadas, que é o benefício tributário de promoção à saúde, vai ser explicado aqui mais para frente, o ISS fixo médico e o consórcio médico são ferramentas fundamentais para que o planejamento tributário ele reduza essa carga de vocês, que hoje, com certeza, muito provavelmente está alta. E o terceiro é exatamente isso. Se você não conhece, a gente vai estar explicando aqui mais para frente para vocês e possibilitando também um diagnóstico tributário para verificar a viabilidade de poder aplicar esses benefícios fiscais. É muito interessante, Ramad, quando a gente comenta ali no cenário, em qual cenário que a clínica hoje ela está enquadrada, cenário 1, cenário 2, cenário 3, qual que é o nível de maturidade do seu negócio? Porque às vezes você não olha para o lado financeiro, mas está impactando num reinvestimento, numa expansão da clínica, e aí o que a gente pode situar como implicações. Então, as implicações desse alto custo tributário, como isso afeta os investimentos os investimentos na clínica? E qual é o impacto financeiro de uma carga tributária alta? Nós citamos aqui 4 pontos principais: a redução da margem de lucro, a pressão sobre a sustentabilidade do negócio. Com a reforma vindo e afetando diretamente o financeiro da clínica, hoje você saberia dizer qual é a sua rentabilidade? Qual é o seu resultado? Isso, com a reforma, começa a ser impactado. A reforma ela já começou, foi aprovada no ano passado, no dia 20 de dezembro de 2023, com essas regrinhas, que teremos um IVA. E nós temos aqui um outro fator, que é a dificuldade de reinvestimento. Você não consegue
aumentar o reinvestimento da sua clínica, porque você está destinando um valor maior para tributos, sendo que você poderia reduzi-lo. E tem uma restrição de expansão. Todos esses pontos são consequências desse alto custo tributário. Quando não visto, acaba deixando você com um valor de resultado menor. Exatamente. Lucas, e colocando em números também, né, como contador, esse alto custo tributário que causa todos esses problemas, redução da margem, pressão de sustentabilidade, reinvestimento, restrição de expansão, isso pode chegar a 10% do seu faturamento pode estar sendo de desperdício com impostos. Então, se você pegar todo o seu faturamento e colocar que 10% dele pode estar em desperdício, isso é um alto custo tributário realmente, e isso vai para as soluções de reduzir essa carga tributária. Então, fica à vontade, doutor Lucas, para explicar como é que funcionam essas ferramentas para redução de tributação para clínicas médicas. Muito bom, Hamad. Colocando da forma que você trouxe em números, isso é importante porque hoje o administrador, o médico, quando coloca isso, imagine que esse valor que você está olhando agora no seu faturamento, que 10% possa ser reinvestido para que aumente o seu faturamento, que aumente a sua clínica, que você tenha um espaço maior, que você consiga construir um negócio maior. E para poder gerenciar isso, nós temos aqui algumas soluções para reduzir a carga tributária de forma legal, que estão em conformidade com a lei. Primeiro seria o BTPS, que é o Benefício Tributário de Promoção à Saúde. Se você, médico, que está nos assistindo, ou administrador, que você tem na sua clínica exames, você tem procedimentos ou intervenções cirúrgicas minimamente invasivas, você tem a possibilidade de utilizar desse benefício. É claro que tem outros requisitos, ao final você vai ter um QR Code para poder se cadastrar e verificar se faz sentido essa possibilidade, mas que reduz 5%. Às vezes, chega a reduzir 7%. É claro que depende de algumas condições, mas é uma facilidade de você reduzir 5% da sua alíquota efetiva. O segundo ponto é o ISS fixo, é o ISS que é calculado por sócio. Se você tem 3 sócios na sua clínica, ao invés de você pagar para o município um valor por nota, vai de 2 a 5, você paga um valor fixo no ano. Dando um exemplo, faturou 100 mil reais e o seu município tem um ISS fixo, um ISS de 5%, você pagaria 5 mil reais para o município naquele mês. No mês subsequente, um novo valor, conforme o seu faturamento. Aqui a possibilidade é que você pague um valor fixo no ano inteiro. Então, vou pegar o exemplo aqui de Campinas, no qual tem a sede tanto do BMP como da MIT-Focus, o ISS é de 5%, então você poderia reduzir esses 5 mil reais e pagar R$ 2.700 por sócio no ano, ao invés, um mês, às vezes, já vai pagar o ano todo do ISS fixo, e o restante é mais lucratividade, é mais retorno que você pode aumentar e reinvestir isso na sua clínica. O terceiro ponto, como uma solução, essas aqui são algumas soluções que têm um ticket maior de redução da sua carga tributária, mas tem muitos outros. A gente trouxe aqui os 3 principais. E o consórcio médico? O consórcio médico é para uma solução particular, então, se a sua venda hoje de serviços médicos é para o particular, aqui o consórcio ele pode fazer sentido. E aqui, normalmente, ele evita a bitributação. Se você tem uma operação que você cobra do paciente pela clínica, depois pede nota fiscal para o prestador, para o médico que prestou esses serviços, e você tem um rateio dessa divisão, uma parte fica com a clínica e a outra parte fica com o médico prestador. Aqui você, somando as 2 cargas tributárias, o que passou na clínica e o que passou para esse prestador, nós teremos um custo tributário maior.
Então, se você tem esse cenário, provavelmente, é bem provável que você pague mais impostos do que deveria. Então, o consórcio, ele demonstra que você pode otimizar sua carga tributária e ainda mais a sua gestão financeira, podendo reduzir custos e facilitando processos, melhorando, definindo processos mais robustos. Excelente, doutor Lucas. Então, eu gosto bastante daquele exemplo que você fala sobre um serviço de R$ 1.000, em que o repasse para o prestador de serviço da clínica seria 700, né? Então, o que acontece hoje é que você tributa sobre os R$ 1.000 do serviço da clínica e ainda tem o tributo do repasse para o médico de mais 700. Então, o mesmo serviço é tributado 2 vezes, mas que por meio do consórcio médico isso consegue ser otimizado, né? Exatamente. Nesse exemplo, Hamad, hoje a gente chama do custo tributário, e isso vai ficar cada vez mais é, evidente Sim. para a cadeia médica, por conta que a reforma, ela propicia esse ambiente, que é você entender qual é o custo tributário, não só olhar a tributação da sua clínica, mas o custo. Nessa operação, o paciente pagou 1.000, mas o custo tributário foi sobre 1.700. 1.000 sobre a clínica, mais R$ 700 que foi repassado para o prestador. Então, o custo tributário é de 1.700 frente a R$ 1.000 recebidos. Então, aqui a gente tem uma distorção. O consórcio médico busca corrigir essa distorção e você tributar efetivamente o que recebeu. Excelente, doutor. Boa notícia, então, para quem passa por esse tipo de situação. E agora a gente já falando sobre reforma tributária mesmo, que você diz que propicia um cenário de melhoria nesse ponto de custo tributário, simplificação. Como é que funcionava, ou como é que funcionava antes, na verdade, como é que ainda funciona, né, doutor Lucas? Legal. A gente Então, tem diversos impostos, né, que paga hoje é uma sopa de letrinhas. É um médico que está tanto no Simples Nacional quanto no lucro presumido. Para o médico que está no Simples Nacional, ele pode olhar direto pela guia de pagamento mensal dele. Ele vai ver diversos impostos ali que estão dentro do boleto do DARF, né, que fica PIS, COFINS, ISS, IRPJ, CL. É uma sopa de letrinhas de impostos e a reforma tributária visa simplificar essa maneira de tributação. Então, impostos que antes eram PIS e COFINS e hoje o ISS, o ICMS é para circulação de mercadorias, entra na parte de comércio, combustíveis, não é da área médica. Hoje a área médica paga o PIS, COFINS e o ISS e ele vai se transformar no IVA, né, doutor? Inclusive, um aumento dessa carga tributária para a área médica. Então, só dando uma contextualização aí para o pessoal. perfeito, Hamad. Nessa parte aqui, o objetivo foi contextualizar quais são os fatores que impactam toda a cadeia médica e trazendo agora um gancho para a reforma tributária. Então, hoje nós temos esses tributos atuais, está aqui na coluna da esquerda, e PIS/COFINS, Imposto Federal, ele vira CBS, Contribuição de Bens e Serviços, isso a partir do dia 1º de janeiro de 2026, nós já vamos ter a vigência. O ICMS e o ISS, ele vira o IBS, que é composto por, no caso, é a composição do IVA, e o IPI, ele virou um imposto seletivo aqui, entre aspas. Então, significa dizer que hoje bens e serviços, por isso que nós temos a nomenclatura do imposto IBS e CBS, viram o IVA. E tudo isso para que a gente possa tratar mercadorias e serviços como uma única base de dados, uma única base da tributação. E a questão do IPI, aqui, imposto seletivo, tem uma discussão em relação aos produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus. É uma benesse que, para a área médica, ela não influenciaria. Só que todo esse tratamento, a gente está falando que, olha, em algum momento, sim, teremos uma simplificação do sistema tributário, a gente está unificando 5 impostos em 2 bases de dados, uma do IVA e outra do imposto seletivo, só que essa transição, essa melhoria, nesse primeiro momento, não acontece. Vai gerar uma transparência para o setor, só que tem
nessa transparência tem vários desafios a serem ainda cumpridos, superados, os obstáculos ainda, eles se mostram bastante problemáticos, principalmente na parte tecnológica, mas, em tese, ela demonstra, assim, uma simplificação ao longo dos anos. Perfeito, doutor. E a base legal da reforma? E aí, falando de base legal, hoje nós temos 3 principais bases legais. A primeira já aconteceu, então aqui a Emenda Constitucional 132, aprovada no dia 20 de dezembro de 2023, ela altera o sistema nacional, o sistema tributário, ou seja, são textos incluídos na nossa Constituição Federal, no qual delimita toda essa parte tributária. A partir disso, já foi aprovada, então nós teremos agora uma data de exclusão do ICMS, uma data de exclusão do ISS, PIS e COFINS, já estão com datas para terminar, e para que seja instituído o IVA. E significa que agora nós estamos no processo de aprovação dessas diretrizes. O PL 68, que ele fala sobre a lei geral do IVA, e o PL 108, que trata as diretrizes do comitê gestor. Os dois já passaram pela Câmara. O 108 foi aprovado na última sexta-feira, na sexta-feira retrasada, no dia 4 de novembro, passou na Câmara, agora vai para o Senado, o PL 68. Aí aqui, quem assistiu até agora, nós temos uma previsão aqui nos bastidores, notícia quente lá do Congresso, por conta da imersão que eu participei na semana passada, que tem uma previsão para ser aprovada no dia 19 de dezembro. Então, temos um mês aí que vai ser aprovado o PL 68. Tem muita energia sendo gasta para que seja aprovada, mas nós já temos uma diretriz, tanto da emenda constitucional, como das regras já aprovadas na Câmara dos Deputados, dos 2 projetos, do que vai se tornar esse cenário tributário. O mapa ele já está sendo desenhado. Agora é o ajuste fino. Então, o que eu posso levar? Preparação para esses clientes médicos do que tem por vir. Perfeito, doutor. Bom, e o mais importante, né? Como isso impacta as clínicas médicas diretamente, doutor Lucas? Nós colocamos aqui em cenários, Hamad. O primeiro que nós colocamos são riscos. Por quê? O cenário de serviços, ele vai ser impactado altamente. Vai ter, apesar de já ser alto, terá ainda mais a alíquota tributária para serem incluídas nos serviços médicos. Então, a primeira coisa é buscar adaptação aos possíveis aumentos. O que pode ser feito? Então, é entender, é ter essa consciência dentro do seu negócio, olhar para os números e verificar o que pode ser feito na empresa. O segundo são os desafios. Hoje, a gente tem um regime tributário, só explicando um pouquinho sobre regimes tributários. No Brasil, nós temos 3, o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. 90% das clínicas navegam entre Simples Nacional e lucro presumido. E para a gente poder ter uma gestão financeira eficiente, 90% de quem navega hoje dentro do Simples Nacional e do lucro presumido não pagam conforme o resultado. Aplicou faturamento, aplica a alíquota sobre faturamento. Faturou 100 mil, aplica a alíquota do Simples Nacional ou do lucro presumido, sem olhar para as despesas. Isso não acontece nem no livro caixa de profissional autônomo, para você que faz o carnê-leão, e nem para o lucro real. Então, vai ser muito mais... a sistemática vai ser muito parecida com o que acontece hoje no lucro real e no carnê-leão, porque você começa a analisar as suas despesas. E por isso que a gente coloca que temos grandes desafios em relação à gestão financeira, porque no futuro não vai funcionar a empresa que ela não tem uma gestão financeira integrada, pelo menos com o sistema.
vai ter uma necessidade de investir em tecnologia, investir em sistemas que sejam integrados, seja um RP médico junto com um RP de contabilidade e o seu banco, porque esses são os desafios que tem por vir em relação às receitas e despesas da clínica. Hoje, temos também um outro desafio que são as notas que não são declaradas, os recebimentos que não são declarados, por isso que o primeiro é entender quais são os riscos. Pessoal, nós temos aqui uma janela de organização da sua clínica antes que isso comece a ser fiscalizado. Então, como que está o seu balanço contábil, como que está a sua gestão financeira, como que está a sua regularização de receitas e despesas. E, por fim, a pessoa tendo aqui um nível de consciência em relação aos riscos, verificando quais são esses desafios, o que vai impactar, nós temos a possibilidade de ter um planejamento tributário. Esse alto custo tributário pode ser atenuado com os benefícios, os principais benefícios hoje para o setor da saúde, dentro do lucro presumido, equiparação hospitalar, também sinônimo do benefício tributário de promoção à saúde, o ISS fixo e o consórcio médico. São algumas soluções que podem atenuar os efeitos da reforma tributária. Perfeito. E uma coisa que eu acho bastante legal pontuar também, doutor Lucas, é que a reforma tributária, ela está pautando esses impostos aqui, ó, o PIS, COFINS e o ISS. Quando a gente fala do benefício tributário de promoção à saúde, ele é sobre dois impostos, que é o IRPJ e a contribuição, que são aqueles impostos trimestrais de uma fortuna para ser pago nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. Esses impostos, por eles não estarem pautados na reforma tributária, se você conseguir se adequar e aplicar o benefício tributário, isso não vai ser mudado com a reforma. Então, é importante fazer essa adequação o quanto antes, né, doutor? Exatamente. Hoje nós temos aqui uma janela, essa é uma janela de preparação. Então, a reforma ela já começou, como você conseguiu observar aqui no slide, ela foi aprovada no dia 20 de dezembro do ano passado. Já se passaram 11 meses desde aquele momento. Hoje nós temos aqui apenas as discussões de alíquota, como que isso vai funcionar, mas nós já sabemos que nós teremos um novo imposto. E esse novo imposto entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2026. Então, nós temos aqui um pouco mais de 13 meses para poder se organizar. Perfeito. Bom, e a gente coloca como mensagem a reforma é como uma maratona, né, doutor Lucas? Exatamente, Hamad. Então, assim, o que a gente pode, por analogia aqui, comparar a uma maratona? Porque você precisa ter a vestimenta correta, o calçado, perfeito, você tem a vestimenta, só que agora tem a preparação, é a organização, é fazer aqui todo dia um movimento, não dá simplesmente de comprar uma vestimenta e sair para uma maratona. Então, a gente coloca que tem atos preparatórios a serem feitos antes de você participar de uma maratona. Aqui é a maratona da jornada da reforma tributária médica. Exatamente. E quem não E se aqui prepara... Exato, pode falar, Ramad. Quem não se preparar realmente vai acabar sendo engolido pela reforma tributária, porque a gente tem uma previsão de ser o maior IVA do mundo, né, doutor Lucas? Então, tem uma previsão de uma alíquota de 27,97%, seria o maior imposto do mundo em relação aos países que aplicam o IVA. São mais de 170 países hoje que aplicam essa modalidade de imposto, inclusive, esse foi um dos intuitos, né, do Congresso Nacional e do governo promover a reforma que era para o Brasil entrar no escopo internacional de tributação. Só que as alíquotas, elas vão ter esse diferencial em você poder aproveitar despesas, a gente vai apresentar todo um mapa de ações que tem que ser feitos, e realmente, quem não se adequar e não se preparar, vai acabar dessa maneira, porque vai impactar muito os custos tributários com essa reforma. Exatamente, Hamad, aqui é uma preparação, é uma consequência, essa imagem que estamos vendo, da preparação. Olha, pessoa que não tem a vestimenta correta, ou até quando tem, não se preparou da forma adequada. Então, aqui é uma mensagem de consequências de uma má preparação, ou quando não tem nenhuma preparação em relação a um
contexto que nós já sabemos que existe, e é só uma questão de tempo para que esse contexto entre em vigor. Perfeito. Então, qual seria o plano de ação para começar esse mapa de eficiência dentro da reforma tributária, doutor Lucas? Então, o que nós colocamos aqui como primordial é fazer uma revisão da estrutura tributária atual. É saber qual é a sua alíquota atual. É identificar se tem alguma oportunidade dentro dessa estrutura atual. E o segundo ponto, a gente já coloca, olha, se você fez o dever de casa, verificou a sua estrutura, fez uma revisão dos tributos atuais e se tem alguma melhoria, a gente vai para o estudo de impactos das reformas. Por que nós colocamos aqui propositalmente reformas? A reforma é uma reforma tributária, só que é uma reforma que vai afetar o seu preço. O Hamad chamou atenção no início da apresentação que a reforma tributária ela vai envolver tanto uma reforma financeira dentro do seu negócio e uma integração com tecnologias, seja o ERP, seja o banco, seja o contábil. Por isso que nós colocamos os impactos das reformas. Isso aqui a gente pode imaginar um triângulo, em cima a parte tributária, na base a parte de gestão tributária e a contabilidade. Todo esse contexto agora precisa ter uma integração, porque a contabilidade não vai mais funcionar após o mês. Então, hoje você finaliza o seu mês, manda para o contador a sua apuração. E aí, agora, com a reforma, nós teremos o quê? Apuração durante o mês. Então, precificou errado, vai pagar imposto errado. Porque para reverter isso, como nós vamos explicar um pouquinho mais adiante, nós vamos ter agora uma antecipação de imposto no momento que o dinheiro cair na sua conta bancária ou se passar na maquininha do cartão de crédito. Então, não tem muito o que ser feito em relação ao split payment, porque ele vai ser uma obrigação da sua maquininha de cartão de crédito e do seu banco. Agora, é todo o sistema bancário, é uma ação do Banco Central, junto com a Receita Federal. Hoje, todo mundo transaciona dinheiro eletrônico. A gente tem também uma iniciativa do Drex, que é o Real Digital, que cada vez mais eles vão desincentivar a emissão da moeda, e sim algo eletrônico que possa ser rastreável. E, por último, você cumprindo o dever, a ação 1, a primeira ação, cumprindo a segunda ação dos impactos da reforma, é colocar isso num mapa de ações da reforma tributária. Perfeito. Nós temos aqui, no mapa de ações, 71 atividades que precisam ser cumpridas. Algumas vão ser da contabilidade, outras vão ser do cliente, outras serão do seu sistema financeiro, outras do seu sistema bancário, mas são atividades que todas as empresas vão precisar fazer. Coloco aqui como eu chamo a atenção aqui para um item, por exemplo, 1.3, identificação de compras sem documentação fiscal integral. A gente vai ter um movimento que todo mundo vai ter que emitir nota. E todo mundo vai ter a geração do crédito. A gente vai explicar um pouquinho mais à frente o que é essa questão de crédito, débito, mas todo mundo vai ter que pedir nota fiscal ou documento fiscal que seja idôneo. Perfeito, para que não leve prejuízo, né, doutor Lucas? Porque, pessoal, como o doutor Lucas estava apresentando aqui, hoje a sua tributação era sobre o faturamento. Então, você faturou R$1 milhão naquele mês, vai se aplicar a alíquota sobre esse 1 milhão e não vai ser olhado quais são os gastos e quais são as despesas e custos que vocês estão tendo. Isso vai mudar com a reforma tributária e vocês vão começar a aproveitar essas despesas. Então, tem todos esses itens: identificação de compra sem documentação fiscal. Se não fornece a documentação fiscal, você não consegue aproveitar esse crédito desses custos que vocês estão tendo. Então, as vendas sem documentação fiscal também, já que todas as transações serão eletrônicas, o cruzamento de dados e fiscalização vai ser muito maior, coibindo a sonegação e informalidade. Então, tem esse mapa, são mais de 70 itens, né, doutor Lucas, de passos que têm que ser feitos para adequação do seu negócio para a reforma tributária, para que você não leve
o prejuízo do aumento de tributos. Exatamente, Ramad. Então, tem bastante coisa para ser feita, tem bastante atividade para ser cumprida, e Tá isso mais do pode que na hora, né? impactar. Oi? E tá mais do que na hora, né? Exatamente, nós temos aqui, vamos mostrar aqui um calendário para você observar os impactos. Então, significa que se você não conseguir gerenciar todas essas atividades, um item aqui pode prejudicar, às vezes, em muito o seu negócio. De não ter identificado, de não ter conversado com o fornecedor, de não ter feito essas ações, pode acontecer o que vocês viram na imagem, a consequência de quem não se prepare. Pode ficar exausto no meio do caminho e ficar no meio do caminho. Exatamente. Bom, então as estimativas, quando a gente fala de tributação, a gente quer saber qual que será o verdadeiro impacto, quanto que vai aumentar, né, doutor Lucas? Então, na área da saúde, tem esse fator de benefício que foi conquistado, ou seja, vai ter uma regra geral, uma tributação para todos, que vai ter uma alíquota de 27,97%, e algumas profissões regulamentadas e a área da saúde vai ter uma redução dessa carga tributária exatamente por ser um serviço essencial para a sociedade. Isso. Na estimativa, é importante ressaltar que isso aqui é uma estimativa que foi lançada pela Secretaria da Fazenda, da União. Então, eles lançaram inicialmente 26,5, atualizaram salvo engano, em setembro ou agosto, para 27,97, e aqui, conversa ainda de bastidor, pode ser, ainda não foi veiculado, mas você pretende se aumentar para 28,05 para os próximos meses, por conta das contas, dos impactos que estão sendo feitos a partir da aprovação do PL 68. Então, quando você dá mais benefícios para outros setores, você tem que aumentar a alíquota geral. Então, é provável que essa alíquota aumente acima dos 28%, e a regra geral é que, se aumenta a regra geral, os outros fatores redutores acabam também aumentando. Então, a saúde hoje teria uma alíquota de 11,19. E aí, comparando com o que vocês têm, aí, Ramad, se puder passar o próximo slide, aqui ele Claro. vai mostrar qual é, e é importante falar aqui, a Reut, que desenvolveu a calculadora da reforma tributária, que está no Congresso toda semana, inclusive, ela fez esse levantamento de que hoje nós teremos pelo menos 5 alíquotas, e uma seria a alíquota zero, então ela não impacta, 4 alíquotas para o IBS e para a CBS. Se a gente colocar isso em quantidade de municípios, mais as alíquotas estaduais, nós temos possíveis alíquotas quase em 23 mil alíquotas. Nós estamos falando que nós temos hoje uma complexidade, isso reduz considerável, isso é fato, que de cenários combinados são mais de 2,1 bilhões de cenários combinados de tributações. Seria o que? PIS e COFINS, misturando com ICMS, misturando com ISS, com IPI e outros tributos. É 2,1 bilhões de cenários combinados. A gente está falando que vai reduzir com a reforma tributária para 22 milhões de cenários combinados. E esses cenários combinados, ainda nós teremos de IVA 22 mil alíquotas possíveis, por conta dessa divisão que está sendo feita da reforma. Então, a complexidade diminui? De fato, diminui. Agora, nesse momento, não temos uma simplificação, mas ainda temos complexidade do sistema. O sistema, ele não é simples. Perfeito. Não, realmente, né, doutor Lucas? Ou seja, se você está num cenário tributário hoje, saiba que existem mais 2 bilhões de cenários possíveis que você poderia se encontrar. E, normalmente, esse cenário que você se encontra é muito provavelmente o cenário que você está pagando mais impostos do que você deveria. Então, é possível também a gente já nesse slide falar que vai aumentar o imposto de acordo com essa alíquota, doutor Lucas, já que hoje se paga, em média, de 5,65% a 8,65% nesses impostos, de acordo com o município, e vai subir dessas alíquotas de 5,65%, 8,65%,
para 11,19%, ou seja, aumentando em 30% ou quase dobrando a tributação, né, doutor? Exatamente. Essa relação, até está no próximo slide, Uhum. Ramad, a Opa. relação que você coloca, como que está o ambiente atual Uhum. da área da saúde, quase 6%, que aqui nós estamos calculando sobre um ISS de 2%. Se o seu Exato. município... Que a maioria das capitais, inclusive brasileiras, utilizam o ISS de 2%, né, doutor Lucas? Exato. Então, assim, se a sua alíquota ela é de 5%, é você 365 mais o ISS do seu município, que você consegue apurar a sua situação atual. Só que calculando o ISS em 2, que vai ser o maior impacto, a gente está falando que vai sair de uma alíquota de 5,65 para uma alíquota de 11,19, isso com o fator redutor. E qual que é o aumento? Essa diferença, então, hoje, do que você já paga, mais 6%, 5%, vamos colocar assim. E qual que é a possibilidade? Aproveitar os créditos das suas compras. Você comprou um material de escritório, aquele material de escritório de R$ 1.000, com tinta, isso vai gerar em torno de 28% de crédito, para ficar fácil o cálculo. Então, pagou R$ 1.000, o seu custo seria R$ 1.000 menos os créditos. Então, se essa compra gera para você R$ 280 de crédito, você vai pagar quanto? R$ 1.280. E aí, com isso, você tem um custo de R$ 1.000. Agora, se vem uma empresa do Simples Nacional, a gente vai falar um pouquinho sobre regime, e te oferece a R$ 1.100, qual é mais caro e qual é mais barata? Em tese, você comprando de uma empresa do lucro presumido que paga R$ 1.000 pelo produto mais o IVA, ficaria 1.280, parece mais caro, porque você vai ter que ter mais dinheiro para fazer a compra inicial. Só que, comprando de uma empresa do lucro presumido, o seu custo vai ser 1.100, ao contrário da empresa do lucro presumido que teria R$ 1.000 de custo. Então, significa que, no final das contas, comprando de uma empresa do lucro presumido, ficou mais barato do que a empresa do Simples, só que você tem que ter mais dinheiro para fazer a compra, porque gera crédito no momento posterior. Excelente. Bom, a gente fala muito sobre carga tributária, né, e números, mas isso reflete em outras coisas. Então, a gente traz essa imagem do iceberg, é que a gente vê a pontinha, que é a carga tributária, mas que por trás estão todas as consequências que dão base também. Então, tem necessidade de caixa, a preço de compra, que faz parte daquele mapa que você apresentou anteriormente, doutor Lucas. Exato. Aqui nós colocamos assim, olha, o que a população, os empresários, eles conseguem enxergar hoje. Carga tributária. Olha, é uma reforma tributária, isso mexe com o quê? É apenas, a gente coloca aqui a ponta do iceberg. Também foi desenvolvido pela calculadora da Reut. Até é importante falar que nós somos parceiros hoje da imersão promovida pela Reut, e que ela coloca 12, aqui na verdade 13 implicações de ter da carga tributária aumentar. Então, a sua compra, a necessidade de ter um giro de caixa, hoje, você olhando para o seu negócio, do jeito que está, você tem um fluxo de caixa, você tem capital de giro, qual que é o ciclo de conversão do seu caixa? São todas perguntas que, para a reforma, vão fazer, vão ter algum impacto, vão ter algum reflexo. O ponto 2, o preço que você está comprando, a pessoa está tirando o preço dos tributos, ela está passando um preço líquido, preço de venda. Como que você vai vender os seus serviços? Você já fez o impacto disso? A parte da margem. Então, do primeiro até o quarto, ele trata de questões de precificação, se isso afeta ou não o seu negócio. O 5, a gente está falando dos serviços. Se você tem tecnologias dentro do seu consultório, tem alguns procedimentos, tem algum procedimento que vai ser impactado, aquele procedimento que você tem que comprar um insumo e ter uma margem pequena, também a gente analisa isso. A reorganização logística. Por que a gente coloca a reorganização logística aqui? Porque
como tem agora uma mudança da parte tributária, isso também vai afetar também quem compra serviços, porque a reorganização logística, ela não passa mais a ser tributária. Hoje nós temos centros de distribuição no Brasil inteiro, e eles são organizados muitas vezes por fins tributários. Agora a gente vai passar a ter o fim logístico por estratégia de negócio. Então, pode ser que o produto você comprando atualmente, ele tem um preço, só que por conta dessa mudança logística, pode ser que não tenha mais esse centro de distribuição, ele tenha que vir de um outro estado, acaba afetando o preço, porque hoje todo o insumo, a compra, porque a empresa, qualquer empresa compra produtos, compra material de limpeza, compra material de escritório, compra tecnologias, e isso pode afetar. O ponto... Hamad, você gostaria de fazer uma consideração? Não, tá perfeito, doutor Lucas. Muito, muito esclarecedor mesmo. O ponto 7, a que momento ideal Pode para dar investir? prosseguimento. Legal, Hamad. O momento ideal para investir, o que isso significa? Que, dependendo de você comprar uma máquina agora ou comprar uma máquina mais para frente, isso pode afetar o seu custo tributário. Hoje, você que está no lucro presumido ou no Simples Nacional, não utiliza de crédito das suas compras. Só que se você compra um equipamento hoje de R$500 mil, R$200 mil, R$100 mil, isso pode gerar crédito. Se a gente pegar R$100 mil, R$28 mil de crédito, e isso poderia abater do seu imposto. E o que isso significa? Que você pode optar por comprar mais para frente. Isso, a geração de crédito vai começar a partir do dia 1º de janeiro de 2027, que é quando altera a política de preços. O preço passa a ser por fora. Até 2020, a reforma começa com vigência em 2026, só que a alteração dos preços em 27. Nós vamos falar um pouquinho sobre o calendário. Então, pode ser feita uma análise. E aí, com isso, nós temos a questão do mapa do imposto. Tem os outros fatores. Hamad, se puder voltar só o slide anterior. A questão das melhorias dos processos comerciais. Então, como que hoje você tem estruturado seu processo? Consequentemente, as melhorias operacionais. E aqui um ponto importante. Se você trabalha com convênio hospitais, você tem a renegociação de contratos. Quem que vai ficar com o custo tributário? Se vai aumentar a alíquota, quem que vai pagar por essa alíquota maior? O outro ponto é que agora os seus fornecedores importam. Com quem você está comprando? Esse cara é do regime do Simples Nacional? Essa empresa é do lucro presumido? Vai gerar crédito? Não vai gerar? Então, isso vai afetar a parte do seu preço. A questão de mudanças dos sistemas, então, saber se o seu sistema está preparado ou não para a reforma tributária, então, é algo que demora a ser feito, implementado regras, então, já provocar os seus sistemas, saber se eles vão integrar com o sistema financeiro e com o banco e com o contábil, porque a gente precisa ter um ambiente agora mais integral, com soluções integradas. E aí a gente vai para o próximo item, que vai falar sobre o mapa do imposto. Isso significa o quê? A sua precificação vai mudar. Hoje nós temos o imposto, vou pegar aqui o exemplo, está vendendo essa taça por R$10, é o preço bruto embutido. Dentro dessa venda, tem todos os tributos embutidos. Só que isso não vai acontecer a partir do dia 1º de janeiro de 2027, no qual os preços passam a ser por fora. Então, o canal de venda vai apresentar essa taxa ou o preço do seu serviço médico, não mais a R$100 ou R$10, mas agora o preço líquido. Então, você sabe fazer essa conta do preço líquido? Fazer o preço hoje dos seus honorários menos os tributos? Não é simplesmente tirar... Pode complementar, Romário. É muito claro, eu tenho certeza que os médicos hoje não têm essa consciência, mas o problema é muito mais agravante porque a maioria dos contadores não sabem fazer esse tipo de cálculo na realidade, né, doutor Lucas?
Exato. Então, assim, é um processo de identificar qual é o preço líquido e o preço de custos. Apesar de parecerem similares, não são, não tem o mesmo conceito. Então, tem alguns conceitos que a gente precisa aprofundar para que vocês possam ter um nível de consciência maior do que a reforma tributária ela acaba afetando, refletindo. Então, sempre vai ser assim, o preço vai ser o preço do produto ou do serviço mais o IVA e o valor dos dois somados é o que o cliente vai pagar. O cliente, o paciente. Perfeito, doutor Lucas. E aí, falando sobre os conceitos, Ramades, aqui a gente tem a questão, nós colocamos 3 conceitos, a questão do resíduo tributário é o que não se aproveita na cadeia. Então, vamos pegar um importador, um industrial, ele fez o produto, ele paga um imposto lá, que depois não é repassado na cadeia. Então, vou pegar aqui, o combustível é assim. Então, a indústria, a refinaria já paga todo o imposto deveria pagar, depois cada um vai pagando o seu. Só que tem impostos que não são aproveitados na indústria e que hoje vão passar a ser aproveitados. Então, todo mundo precisa olhar também para o resíduo tributário, porque tem imposto não sendo recuperado e afetando o custo do produto. A questão do preço líquido, como nós falamos agora há pouco, o valor do preço líquido é sem os tributos, é o seu preço sem os tributos, e o preço de custo é o que isso custa para você. Então, para o seu fornecedor, quanto que isso custa para você? Não é o valor futuramente, não vai ser o valor que você que você pagar no banco, porque está embutido o custo de tributação, e que isso você vai poder abater. Então, são conceitos diferentes. Perfeito, excelente, doutor Lucas. Bom, e como vai funcionar essa cadeia de pagamentos no setor médico? Hoje, a cadeia de pagamentos do setor médico, ela funciona, praticamente assim que funciona. O paciente ele faz o pagamento ou para o plano de saúde ou hospital, então, a gente colocou aqui como hospital / plano de saúde, então ele recebe esse pagamento, vai pagar o médico na sua PJ, que normalmente o médico ele vai contratar o primeiro auxiliar ou o segundo auxiliar com uma outra nota, porque eles não são sócios. Então, aqui a gente tem 3 transações ou 4 transações que terão tributos. É importante olhar também agora para a cadeia, porque se você tiver uma cadeia muito longa, quanto mais longa for, mais tributos incidentes nessa cadeia. Por quê? Agora, o crédito ele é financeiro. Quem cobra é o banco ou a maquininha do cartão de crédito. Então, o dinheiro caiu, destina uma parte para o governo. Maquininha, o paciente pagou na maquininha do cartão de crédito, destina uma parte para o governo. Então, quanto mais transações houverem na cadeia, mais retenções nós teremos também. Maravilha. E aí, a gente traz aqui também mais 2 conceitos, quem é meio e fim de cadeia, isso é importante por conta da geração de crédito. Os médicos, eles são normalmente fim de cadeia, então o paciente deles não vai gerar o crédito, então venda do serviço, só que quando tem o hospital, tem o outro PJ, aí ele vai para meio de cadeia. Então nós vamos ter empresas que hoje são totalmente fim de cadeias, empresas que são só meio de cadeias, e nós teremos ambos, empresas que vendem tanto para consumidor final, como também para outras PJs. Por que é importante saber disso? Por conta do crédito que você vai ter. Isso vai impactar no seu preço, se compensa ou não comprar de uma determinada empresa ou vender para um determinado setor, fim ou meio de cadeia. E aí é que vem a questão da retenção. Qual que é o desafio em relação ao caixa, a precificação do seu serviço, se você tem muita compra de insumo? Porque hoje o crédito dessas notas fiscais, dessas compras, vai ser vinculado ao pagamento. Então, esse é o principal motor hoje de busca
da Receita, vai ser o que tiver no banco, é o que tiver na maquininha. Então, é um desafio da reforma, porque eles estão com mais de 800 programadores em Brasília para desenvolver esse sistema. Eu não tenho dúvidas que o sistema será desenvolvido, mas eu não sei se no dia 1º de janeiro de 2026 estará pronto. A proposta da Receita Federal é que no mês no mês de outubro de 2025, nós tenhamos já a versão para teste. E eles têm muita tecnologia, muita. Então, eu acredito que seja possível. O crédito vai ser antecipado, nós já falamos bastante, maquininhas e instituições financeiras. Isso repercute que você não vai ter mais o dinheiro do imposto para trabalhar. Hoje você recebe o valor do paciente, você trabalha 30 dias e paga o governo depois. Então, não vai ter mais essa possibilidade de você trabalhar com o dinheiro do governo. E ele vai ser repartido em pagamento automático. Isso significa, caiu no banco, já vai fazer a repartição. Você não vai ter uma escolha. Perfeito, doutor. Bom, e tem esse nome em inglês que às vezes confunde, split payment. Exato, Hamad. Para exemplificar o que nós falamos do slide anterior, que é o pagamento repartido. Então, assim, ele já vai pegar o dinheiro do governo e vai mandar para o Pix automático do governo, e o que for do fornecedor já vai para o fornecedor, só a parcela líquida. Perfeito. Então, nesse fornecedor, a gente poderia incluir o médico mesmo, por exemplo. Isso, o médico. Na sua clínica. Então, quando ele estiver recebendo, parte daquele pagamento já vai ser direto alocado para o governo e parte vai passar para ele. Por isso, essa necessidade de precificação, para que o médico não tome esse prejuízo na hora de passar a maquininha, na hora de fazer a cobrança. Porque se ele não precificar, ele vai acabar pagando mais tributo do que estava prevendo. Por isso que é importante ter essa assessoria para o cálculo. É importante aqui, Hamad, colocar que precificou errado, pagou imposto errado. Então, agora, a contabilidade tem que acompanhar durante, não é mais após. Então, precisa ser uma metodologia, uma dinâmica muito mais rápida. Todos os envolvidos, o financeiro, o contábil, o banco, eles precisam ser no momento, no real time. É ao mesmo momento, todas essas pessoas envolvidas na sua tributação, por conta que isso é um intuito. É importante mencionar que a reforma ela foi pensada para o fisco melhorar o sistema de fiscalização, de arrecadação, para simplificar a fiscalização, porque também é complexo para o fisco fiscalizar. Se tudo isso melhora, a consequência para o contribuinte é quem hoje tem desafios, vamos colocar assim, tem nota fiscal por fora, tem compra por fora também, que paga em dinheiro, que contrata com nota, compra nota. Então, todos esses ambientes, eles serão amplamente reduzidos por conta da fiscalização. Se você não começar a se preparar, isso pode chegar no seu balanço, porque é muito importante a gente ter uma noção do que hoje o balanço é para terceiros, não reflete o que acontece no financeiro. Parabéns para você que tem um balanço que tem o balanço fiscal com o balanço financeiro batendo. Por conta que, na maioria das vezes, não tem isso, e isso vai ser um motivo de fiscalização. Toda a informação já vai estar na Receita Federal, a parte de informações financeiras no Banco Central, simplesmente eles vão cruzar. Deu divergência, vai cair na malha fina. Nossa, realmente. O intuito deles é esse, né, doutor Lucas? É você aumentar a arrecadação através da formalização e, ao mesmo tempo, ter esse poder de fiscalização para coibir sonegação e informalidade. Exato, mas isso não significa que, olha, nós falamos vários setores, vários fatores e condições que você vai ser prejudicado no seu negócio. Quem não fala que, olha, fiscalizar vender sem nota é algo para minha sobrevivência. Eu até coloco aqui, Hamad, que às vezes ele comprando de um fornecedor que gera com nota, ele vai pagar mais barato do que ele comprando sem nota e correndo o risco de ser fiscalizado.
Então, assim, às vezes, o fornecedor que você está comprando, você está fazendo uma boa compra, por isso são algumas provocações aqui em relação à parte de sonegação, que dá para fazer melhor e dentro da legalidade. Exatamente, até porque vai ter a questão das multas em relação ao IBS, CBS, mas hoje a multa ela pode chegar a 225%, de acordo com a fiscalização. Então, eu particularmente vejo que isso não tem previsão de mudar ou de ser reduzida as multas por conta de uma fiscalização. Então, eles vão aumentar esse poder de cruzamento de dados e, caso não esteja em conformidade, realmente, pessoal, vai ser multado mesmo, viu? Exato. Hoje, eles vão aumentar as penalidades. Isso é sem dúvida, só que como isso? Agora eles vão ter mais eficiência para fiscalizar. E aí, o que isso afeta no seu negócio? Nós colocamos aqui os impactos multidimensionais da reforma tributária. Se o seu setor financeiro não conversa com o contábil, vai ter que começar a conversar. Se o setor contábil não conversa com compras, vai ter que conversar. Então, nós temos aqui 4 fatores que são megamente importantes para a reforma tributária, que é a questão do financeiro, a questão do contábil, como que a sua contabilidade está preparada para a reforma tributária. Eu aqui faço uma provocação para você que está assistindo, que ligue para o seu contador e pergunte sobre a reforma tributária. Se a resposta for não está aprovada, nós mostramos aqui que já foi aprovada desde o ano passado. Então, o seu contador, lamento dizer que o seu contador está atrasado. Então, conte com boas assessorias para que você possa atravessar agora esse momento com o menor impacto possível. Questões de compras. Aqui você vai ter que gastar uma energia conversando com seus fornecedores, com quem você está comprando, vai gerar crédito, e é importante mencionar que esse crédito é financeiro, ou seja, se ele paga a nota fiscal, ou se ele entrega uma mercadoria e depois vai pagar o imposto, se ele não pagar esse imposto, você não toma crédito. Então, aqui também vai ter um ambiente que vamos propiciar melhores fornecedores que pagam em dia suas contas, pagam os impostos em dia. E como isso pode ser controlado? Com a tecnologia. É o seu RP contábil, é o seu RP financeiro, como que isso está integrado ao seu banco, todo ao mesmo momento. Então, tem que destinar uma parcela para investimento em tecnologia, se você ainda não tem, porque vai ser necessário. E aí, 2 mensagens, ter o diagnóstico preciso, não dá para errar em cálculo, precificou errado, vai ter tributo errado, e montar o seu mapa de ações, para que você tenha aqui algo você já tem uma direção, mas dentro do seu negócio você tem particularidades, você tem algumas... É diferente. A gente está percebendo que dentro do mesmo negócio, filiais no sul e filiais no norte têm tributos diferentes, porque os fornecedores são diferentes, o custo da mercadoria também é diferente. E isso não é diferente para um hospital, não é diferente para uma clínica médica, porque em algum momento você compra. Vou pegar insumos para a área de dermatologia, oftalmologia, que compra bastante equipamento. Então, isso vai afetar o seu negócio. Quem tiver mais preparado vai sair na frente. Exatamente. Bom, e esperar até 2026, sem dúvida, seria uma péssima opção, né, doutor Lucas? Como você bem pontuou, é ligar para o contador, verificar se ele está te passando segurança nas informações, porque a gente até apresentou aqui no começo, né, doutor Lucas? Nossa equipe estava presencialmente lá em Brasília, acompanha a reforma tributária diariamente, traz todas as adequações e necessidades para os nossos clientes, e se isso não estiver sendo levantado, ou se isso atualmente não está sendo conversado com o seu contador, é porque muito provavelmente ele não tem a capacidade para poder te adequar para a reforma, e isso pode te levar em todos os prejuízos que a gente apresentou até aqui. Então, a hora de agir realmente é agora. Exato, aqui nós colocamos as fases da reforma. Nós vamos ter 6 janelas de precificação, que são as mudanças dos tributos até chegar em 2033. Só que a gente tem que começar a olhar o impacto disso em cada janela. Então, não dá para pensar só no começo de 2026 e 2027, porque 2028 tem alteração, 2029 muda, 2030 muda a alíquota. Então, a gente coloca que, olha, você tem agora um pouquinho mais de 13 meses para poder
se planejar, organizar esses estudos, esses impactos, para que você tenha uma diminuição desses efeitos da reforma, para que você consiga entrar já sabendo quais são os efeitos e como que isso pode refletir em aumento de faturamento. O que a gente quer aqui é que você tenha mais sucesso, que você tenha mais faturamento, que você consiga atender cada vez mais pacientes e você tenha lucro também, que você consiga ter rentabilidade, porque a reforma vai mostrar quem tem uma gestão eficiente e quem não tem, vai fazer uma diferenciação disso. Então, a gente aqui deseja para você muito sucesso, desde que você tenha uma preparação para isso. Excelente, doutor Lucas. Então, colocando aqui, a bomba vai explodir para quem não conseguir desarmar ela, né? Exatamente, então aqui já está contado o cronômetro aí, são 13 meses, então aqui é um tempo de preparação mesmo. Perfeito. E aí nós somos hoje parceiros credenciados ao portal da Reforma Tributária, estive no lançamento na semana passada da revista, então fizeram a primeira edição da revista, mas é um portal que, caso você queira mais notícias, queira informações, aqui no portal da Reforma Tributária, tem informações preciosas em relação à reforma tributária, como que isso pode, e sempre nós também estamos aqui divulgando nossas redes sociais, divulgando em reuniões com clientes quais são os impactos do setor. Excelente, doutor Lucas. Então, a gente disponibiliza aqui um diagnóstico tributário para primeiro ver esse cenário atual de vocês, a gente conseguir mapear como está a situação e quais são as ferramentas que podem ser utilizadas para redução da carga tributária. Então, trazer esse aumento de rentabilidade agora, garantir benefícios fiscais que podem ser do seu direito agora e, ao mesmo tempo, preparar e adequar vocês para o cenário da reforma tributária. Então, eu deixo aqui o QR Code, tanto para fazer o diagnóstico tributário, poder fazer esse agendamento, e também o meu contato pessoal para a gente ir dando andamento nas adequações que forem necessárias, tá, pessoal? Um prazer estar fazendo essa aula aqui com o Dr. Lucas. Muito obrigado, viu? Ramad, gostaria de agradecer pelo convite, também coloco o grupo à disposição. Quem deseja um diagnóstico, uma sessão individual, fiquem à vontade e entrem em contato pelo QR Code. Maravilha. Muito obrigado, pessoal.